Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa aula vai continuar falando sobre os ácidos e sua nomenclatura. A gente sabe que a nomenclatura do ácido, os ácidos são divididos em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não possuem o átomo de oxigênio. Já os oxiácidos possuem a molécula, na sua molécula, o átomo de oxigênio, tá bom? Então vamos agora, a partir de agora a gente vai aprender. Vamos revisar um pouquinho dos oxiácidos, né? E vamos agora para a nomenclatura dos oxiácidos. Na aula passada a gente viu a nomenclatura dos hidrácidos. Agora vamos ver a nomenclatura dos oxiácidos que possuem oxigênio, tá? Se eu observar, vocês vão olhar aqui de uma certa forma, os oxiácidos, eu tenho quatro tipos de formas de classificá-los. Eu tenho que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Dessa forma. A primeira coisa que eu tenho que ter um cuidado é com o NOx. O NOx, ele vai dizer como que eu vou dar um nome àquele ácido. Tenho que ter um cuidado. Todos primeiro eu tenho que colocar a palavra ácido na frente? Sim, eu tenho que colocar a palavra ácido na frente de todos, por conta, né, que é como se classifica a nomenclatura de ácido. Depois eu tenho que olhar para o NOx, eu tenho que fazer o NOx. Por quê? Se der mais 7, gente, ó, mais 5, mais 6, mais 7, a terminação é ico. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, a terminação é oso. Tá bom? Então a primeira classificação que você vai ver é essa daqui, ó. De mais 5 acima, a 7 é ico, e de mais 4 abaixo é oso. Só que nós temos também ainda o seguinte, no máximo, no mais 7, eu coloco a palavra per. Depois do ácido vem o per. E no menor, que é mais 1 e mais 2, eu coloco hipo. Per quer dizer de hiper, de muito, né? De super. Esse per quer dizer acima. E o hipo quer dizer abaixo, tá? E nas suas extremidades, nas suas metades, é só apenas a diferença é ico e oso, não tem nenhum prefixo na frente, tá? Nós vamos ver isso com o exemplo para ver se fica melhor, para a gente entender melhor como se classifica, tá certo? Vamos aqui. O primeiro, eu tenho que tirar o NOx. Não posso esquecer disso, tá? O NOx ele tem que ser tirado para poder eu saber como é que eu vou conduzir o meu nome, tá? Então eu já sei que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2, tá? Aqui no hidrogênio, aqui é como se eu tivesse um 1, então eu faço 1 vezes 1 dá mais 1. Menos 2 vezes 8, ou vezes 4, dá menos 8. Nós sabemos que isso aqui tem que dar, né, 0. Então, se eu tenho negativo, eu tenho menos 8, e positivo, eu só tenho mais 1. Quem vai ser esse x? Que eu tenho que somar o x com o mais 1 positivo. Tem que dar 8 para me diminuir de 8 e dar igual a 0. Ou então, gente, se eu não fosse pela lógica, eu posso ir diretamente pela resolução da expressão, né? Eu posso resolver a expressão da seguinte forma. Mais 1 mais x menos 8 igual a 0. Então, eu estou querendo saber quem é x. Então, eu vou passar para o outro lado o menos 8, que vai ficar mais 8. E vou passar também o mais 1. Quando eu passo o mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Então, o x vai ficar aqui sozinho. Então, o x vai ser mais 8 menos 1, mais 7. Tá? Então, ó, só confirmando, se eu quiser fazer a expressão, tá bom? Então, o NOx dele é mais 7. Pela tabelazinha, ó, gente, mais 7. Como é que eu faço o nome? Vou colocar aqui o nome da seguinte forma. Ácido per. Quem é o átomo central? Manganês, né? Não vou colocar o ex, tá? Vou deixar com mangan. E vou terminar com I. Ácido permangânico é o nome desse ácido. Olha aí o que a gente viu, né? Não é difícil, eu tenho que saber fazer o NOx,
tá certo? Então, é sempre dessa forma, e eu posso fazer rapidinho o NOx só pela lógica, tá bom? Dos positivos e dos negativos tendo que se anular, tá certo? Vamos agora para o próximo, que é esse aqui, ó. Vou tirar o NOx, eu sei que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, tá? Mais 1 vezes 3 dá mais 3, e aqui vai dar menos 8, tá bom? E aqui mais x. Posso ir pela lógica? Posso. Eu tenho 8 negativo e só tenho 3 positivos. Falta quantos positivos para me anular os negativos? São 8. 5, né, gente? Ó, porque, ó, mais 3 mais 5 menos 8 dá igual a 0. Não é isso? Então, eu sei que aqui, ó, o fósforo vai ser mais 5, tá bom? O NOx dele. Se ele é mais 5, gente, ó, é ácido, não tem nenhum prefixo, é só o ácido. Vou colocar o átomo central, que é o fósforo. Fósforo e a palavra ico. Fosfórico, né? Fosfórico. Ácido fosfórico é o nome dele, tá bom? Vamos agora para o próximo, esse aqui, ó. Isso aí que é mais 1 e aqui é menos 2. Aqui vai dar mais 1 e aqui vai dar menos 4, tá? E o x vai ser quem? Ó? Eu tenho 4 negativo e só 1 positivo. Para igualar, eu preciso de 3, né? Então, aqui vai ser mais 3. Então, ó, mais 3 já se enquadra no oso, tá bom? Então, esse aqui vai ser ácido, átomo central, cloro, só coloco até o R, e vou colocar o oso, cloroso. Ácido cloroso, tá? O próximo, nós vamos ver agora, aqui é mais 1, aqui é menos 2, tá? Então, eu vou fazer mais 1, menos 2, vai ser menos 2, então, mais x, vai ser mais 1. O iodo vai ter o NOx mais 1, tá? Mais 1, gente, ó, vai pegar o prefixo, porque é o mais baixo, hipo. Então, é ácido, hipo. Agora, o nome do átomo central, né? Que é o iodo, e coloco a palavra oso, iodoso, né? Ácido iodoso, tá? Hipoiodoso, ácido hipoiodoso, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona a nomenclatura com esses ácidos. Você memorizando essa tabelazinha, tá? Que a gente viu aqui agora há pouco, vocês não vão se perder. É só tirar o NOx, ver o átomo central, quem é ele, e negociar as terminações ico e oso. Se tiver prefixo, você já entende. Aqui a questão do NOx dele ali vai variar, tanto aqui sendo mais 7 e aqui sendo mais 1 ou mais 2, tá bom? Então tem que ter esse pouquinho de cuidado aí. Bom, nós também podemos classificar, né, orto, meta e piroácidos. Os ácidos também podem ser dessa forma, certo? Vamos entender o que é isso. Por exemplo, um ácido que tem, digamos esse aqui, ó, ele tem um poder de liberar água da sua molécula e mesmo assim ele ainda continua sendo um ácido, tá bom? Então esse ácido é classificado como orto, é um ácido orto. Ele pode tirar uma molécula de água, mesmo assim ele ainda continua sendo ácido, tá bom? Então vamos agora entender melhor. Quando esse ácido ele tem um orto, quer dizer, ele libera uma molécula de água, ele é classificado como um metaácido, né? No caso aqui, nós temos o ácido ortofosfórico e agora ele virou o ácido metafosfórico, tá bom? A mesma coisa acontece se for duas orto, quer dizer, ele vai liberar duas moléculas de água. Olha aqui este ácido. Ele liberando duas moléculas de água, nós temos aqui, ele ainda continua sendo ácido. Então, ele era ortofosfórico, tá? E agora ele passou a ser pirofosfórico, tá?
Então é mais ou menos funciona dessa forma. Quando vocês escutaram ácido pirofosfórico, então quer dizer aquele ácido que foi liberado 2 moléculas de água dele, tá bom? Ele era um ortofosfórico e virou piro, porque liberou 2 moléculas de água. Entendido aí, gente? Vamos passar aqui. Eu quero passar também, aparece bastante em provas, o tio, ácido tio, esse prefixozinho tio, né? Nós temos aqui o ácido sulfúrico, e aí nós temos aqui o ácido tio sulfúrico, né? Dessa forma, ele coloca esse tio na frente. Então, eu quero que vocês entendam da seguinte forma, que foi trocado um oxigênio pelo enxofre, tá? Quando você troca aqui, ó, nós temos só um enxofre e 4 oxigênio. Eu tirei, por quê? Porque o enxofre ele tem o mesmo número de valência e ele se molda parecido com o oxigênio, tá bom? Nas suas camadas de valência dos seus elétrons. Então eu posso substituí-lo nesse caso. Então o que eu fiz? Eu tirei um oxigênio e coloquei, acrescentei um enxofre. E aí ele vem com esse prefixo tio, tá? Esse tio tá dizendo que foi trocado um oxigênio por um. Esse aqui é o tio, tá? Ácido tio. Por quê? Porque foi trocado um oxigênio pelo enxofre. Também aqui, ó, no cianeto, né? No cianeto, esse CN aqui é cianeto. Também, se eu quiser trocar, certo? O oxigênio aqui do cianeto, do ácido cianídrico, né? Eu posso trocar e virar tiocianídrico, tá bom? Então, dessa forma, acontecer essa troca. Agora, nós vamos aqui uma observação que eu faço para a gente encerrar. É justamente o que? Quando eu tiver um ácido que tem o boro, o carbono e a sílica, a regra do NOx não vai servir para eles, tá bom? Não adianta eu ir fazer a conta do NOx que não vai servir. Então, o que é a regra que esses três vão usar? A palavra ácido, como sempre, o nome do átomo, que é o boro, o carbono e a sílica, e aí eu tiro o finalzinho para acrescentar ico. Aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui H3BO3, é o ácido bor, né? E ico, ácido bórico, ácido carbônico e ácido silícico, né? O ácido silicílico. Então, para a gente encerrar, né, quero agradecer vocês pela a participação, dá um joinha aí no canal, tá bom? E agradeço a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.